Um dos mais conhecidos ícones do Porto, um dos monumentos mais visitados da cidade, o Palácio da Bolsa. É um relevante imóvel que, curiosamente, na sua origem, não tinha esta designação. Vai ganhá-la na sequência do facto de aqui ter nascido e funcionado durante muitos anos a Bolsa do Comércio da cidade. E daí o Palácio da Bolsa. Mas, na realidade, estamos perante a sede da Associação Comercial do Porto. Também ela, uma instituição incontornável quando falamos da história e da dinâmica empresarial do Porto e da região desde 1834. Sim, o ano em que a instituição foi fundada, como podemos observar em destaque, bem na fachada do imóvel. 1834, definitivamente o ano do triunfo do regime constitucional, parlamentar, liberal no nosso país. Na sequência daquela que tinha sido uma guerra civil cujo momento decisivo tinha sido vivido aqui no Porto nos 2 anos anteriores, entre 1832 e 1833, o cerco do Porto, quando Dom Pedro IV e os constitucionalistas se encontram cercados pelo seu irmão Dom Miguel e os defensores do velho sistema absolutista, o poder absoluto na figura do monarca. Mas sim, graças à resistência do Porto, o regime liberal triunfava. Graças à resistência do Porto e a um papel decisivo que muitos mais importantes homens do comércio, também da banca e dos seguros, tiveram no apoio a Dom Pedro e aos liberais. Muitos desses homens do negócio, herdeiros da velha tradição mercantil da cidade, que entendiam que era com um regime liberal que podiam mais facilmente desenvolver os seus negócios, mais facilmente o país podia avançar na tão desejada modernização com a indústria, os transportes, as comunicações. E é exatamente essa dinâmica empresarial que faz com que, terminado o cerco do Porto, os comerciantes da cidade, cuja tradição era já muito antiga de se reunirem aqui nesta zona próxima da Ribeira, decidem criar então uma associação. E nasce assim, em 1834, a Associação Comercial do Porto, pedindo para que as suas reuniões tivessem lugar no espaço arruinado devido aos bombardeamentos do cerco, do antigo convento dos franciscanos. É-lhes concedida essa autorização, passam a reunir nas ruínas, mas muito rapidamente, e dada a dinâmica que a associação vai tendo, acabam por ter também autorização para, no lugar das ruínas, erguerem a sua sede. Nascia assim o edifício que ficará conhecido como o Palácio da Bolsa, um dos principais símbolos desta instituição. Mas uma instituição que também, desde muito cedo, vai desenvolver um interessantíssimo emblema, um relevante brasão, que nós vamos conhecer. Estamos já no interior do Palácio, na Sala das Assembleias Gerais, dominada, obviamente, pela mesa da presidência e, atrás desta, o brasão, o símbolo da Associação Comercial do Porto. E importa, desde logo, dizer que ele está muito inspirado no brasão da cidade, no brasão liberal da cidade, aquele que tinha sido aprovado em 1836 durante o governo de Passos Manuel, e é uma proposta de um outro homem da cidade que integrava o governo de Passos Manuel, Almeida Garrett. É um brasão, o da cidade, que está profundamente marcado pelos símbolos desse Porto liberal, desse Porto que havia triunfado a Guerra Civil
contra o antigo regime, contra o absolutismo. Um brasão que, o da cidade, irá permanecer até 1940, quando a ditadura do Estado Novo introduziu uma série de alterações, retirando, nomeadamente, muito dessa simbologia liberal. Alguns desses elementos também não os encontramos aqui no brasão da Associação Comercial do Porto. Caso, por exemplo, no brasão da cidade, da representação do coração de Dom Pedro IV, o monarca manifestou a sua vontade que, quando morresse, o seu coração fosse entregue ao Porto, coisa que se vai concretizar e, como bem sabemos, até hoje o coração de Dom Pedro IV encontra-se guardado na Igreja da Lapa. Um outro elemento que o brasão da cidade apresenta, e foi também um reconhecimento do rei Dom Pedro IV e da sua filha, Dona Maria II, à cidade do Porto, foi a atribuição da mais alta condecoração do país, o colar da Ordem de Torre e Espada. Esses são elementos que nós não encontramos no brasão da Associação Comercial do Porto, porque são intrínsecos da cidade. Contudo, muitos dos outros elementos do antigo brasão da cidade, esses sim, vão ser também plasmados no brasão da Associação Comercial do Porto. Particularmente no seu escudo, a parte central do brasão, dividida em 4 quartéis. E num deles, tal como no brasão da cidade, encontramos as armas de Portugal. E entramos agora naquela que é a mais conhecida sala do Palácio da Bolsa, o seu Salão Nobre. Em boa verdade, é a mais icónica sala da cidade de Porto, muitas vezes considerado como a sala de visitas da cidade. O Salão Nobre, que é, no entanto, mais conhecido como o Salão Árabe, tendo em conta o estilo que a domina, um revivalismo neo-islâmico. Uma peça incrível de estuque policromado, evocando, de facto, a exuberância da arte islâmica do sul da Península Ibérica. Importa recordar que na segunda metade do século XIX eram os revivalismos, muito dentro do espírito romântico, que se encontravam na moda. Ora, nos extremos desta sala, as duas portas principais são de algum modo assinaladas e dominadas por brasões. O brasão da cidade do Porto e, no lado oposto, o brasão, as armas nacionais. Essas mesmas armas, esse mesmo símbolo que o brasão da cidade do Porto, concebido por Almeida Garrett, apresentava e que a Associação Comercial do Porto, apesar da sua designação do Porto, porque sempre se assumiu como uma instituição na defesa dos interesses de todos os homens de negócio do país, não deixa também de apresentar o símbolo nacional. Se, como vimos, no brasão da cidade, 2 dos 4 quartéis nos apresentam as armas da cidade, os outros 2 apresentam um outro motivo que também encontramos aqui no brasão da Associação Comercial do Porto. A Santa Protetora da cidade do Porto. É esta, a Senhora da Vendôme. Localiza-se em lugar de destaque na Catedral do Porto, no seu transepto. E, em rigor, não se trata de uma santa, mas de uma própria representação de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Vendôme, que desde a Idade Média é figura dominante, até os dias de hoje, do brasão da cidade do Porto. E por isso também aparece com esse destaque no brasão da Associação Comercial. Nossa Senhora da Vendôme, que é a defensora do Porto desde épocas muito antigas.
Segundo uma velha lenda, a imagem teria sido trazida para a cidade ainda em período anterior à origem da nacionalidade, no século X, quando o conde portucalense, num dos episódios de reconquista da cidade ao domínio islâmico, houve vários, pede o apoio de cavaleiros gascões, a lenda que fica conhecida como a Armada dos Gascões, e entre eles vem o bispo de Vendôme, em França, que traz com ele esta imagem de Nossa Senhora, a quem vai atribuir o sucesso na reconquista da cidade. Esse bispo que depois ficará à frente da Sé do Porto e aqui vai colocar essa imagem de Nossa Senhora, que também sabemos que durante muito tempo dominou uma das portas de entrada da velha muralha. Ainda hoje, aqui ao lado da catedral, temos a rampa da Vendôme. E por isso, sim, desde a Idade Média, que ela é considerada a protetora da cidade. Uma cidade que durante muitos séculos era conhecida como a Cidade da Virgem. Sintomaticamente, em 1981, Nossa Senhora da Vendôme deixou de ser apenas a protetora e é hoje a padroeira da cidade do Porto. O brasão, além do escudo, apresenta outros elementos heráldicos. Por exemplo, no seu topo, uma coroa. Mas não é uma coroa qualquer. É uma curiosa coroa de duque. Porquê? Contígua à sala das Assembleias Gerais, encontramos uma outra imponente sala dominada com os retratos de todos os reis de Portugal que, de algum modo, se cruzaram na sua origem ou durante a construção do palácio com a Associação Comercial do Porto, desde Dom Pedro IV até o último rei de Portugal, Dom Manuel II. E estes quadros apresentam-nos uma moldura dominada pelas armas nacionais e por uma coroa real. Mas não é uma coroa real a que nós encontramos no brasão da Associação Comercial, mas sim uma coroa de duque. Isto prende-se com uma forma que Dom Pedro IV e a família real encontrou para agradecer à cidade o seu envolvimento na resistência na defesa dos ideais liberais. Sim, Dom Pedro IV instituiu o título de Duque do Porto. O Porto passou a ter um duque e, por isso, o brasão da cidade passou a ser encimado por uma coroa de duque. Só que este duque não é um nobre qualquer, não. Isto prende-se, de facto, com a vontade da família real agradecer à cidade. E, por isso, o Duque do Porto passou a ser o segundo filho dos reis de Portugal. O filho mais velho, há muito que era o Duque de Bragança. Mas, a partir desta época, o segundo filho do rei de Portugal passa a ter o título de Duque do Porto. E, se acontecesse alguma coisa ao rei de Portugal, seria o Duque do Porto que iria herdar a coroa. Aconteceu isso, por exemplo, na sequência da morte do rei Dom Pedro V. Quem subiu ao trono foi o seu irmão, Duque do Porto, Dom Luís. Tal como as armas da cidade até 1940, e à semelhança de outras importantes instituições do Porto, que o caso mais conhecido é obviamente o Futebol Clube do Porto, mas também o Orfeão do Porto, os Bombeiros Portuenses, a coroa de Duque, também aqui na Associação Comercial do Porto, apresenta um curioso elemento, um dragão. Importa perceber porquê. A sua presença, a sua representação no brasão da Associação Comercial do Porto faz com que a sede desta instituição, o Palácio da Bolsa, esteja povoado por dezenas de dragões, nos mais diferentes materiais.
incluindo em mosaicos, aqui no pavimento do emblemático Pátio das Nações. Este espaço dominado por muitos outros brasões, em boa verdade, as armas dos vários países com que Portugal em geral e o Porto em especial tinham fortes ligações comerciais no final do século XIX. Mas por que afinal a presença do dragão saindo da coroa de Duque? Tem tudo a ver, como vos explicava, com o facto de este título de Duque do Porto ser um agradecimento da família real, do Duque ser, afinal, um dos príncipes portugueses, o segundo filho dos reis de Portugal. E por isso, da coroa de Duque, reforçando esta ligação à família real, sai esse velho símbolo da realeza portuguesa, muito associado à última dinastia, mas que afinal, desde a primeira dinastia, está associado à coroa portuguesa, que é a figura do dragão. E por isso, víamos-lo aqui, como em muitos outros espaços, incluindo pintado e de um modo magistral no belíssimo espaço da biblioteca. Regressando ao escudo, importa chamar a atenção que nos quartéis, as 4 partes do escudo da Associação Comercial do Porto, há 2 desses quartéis que são completamente diferentes do símbolo da cidade, do brasão da cidade. E estes são específicos e profundamente identitários em torno da Associação Comercial do Porto. É o que se passa, por exemplo, com a representação deste barco. Não é uma embarcação qualquer, aquela que nos aparece representada no brasão da Associação Comercial do Porto. Trata-se claramente de um barco da marinha mercante, sublinhando a importância que ao longo dos séculos os mercadores e o comércio mercantil, fluvial e marítimo teve na cidade do Porto. A esse propósito, encontramos agora na sala onde durante muito tempo funcionou o Tribunal de Comércio, aqui no Palácio da Bolsa, dominado por fabulosas pinturas de Veloso Salgado, que nos evocam a aplicação do direito ao longo da história, mas que nos apresenta também essa marca tão relevante e identitária da cidade, o trabalho portuário, a carga e a descarga das embarcações. Afinal, importa recordar que a cidade do Porto nasceu, cresceu e afirmou-se ao longo dos anos em torno daquilo que o seu nome permanentemente nos recorda: Porto. Foi como uma cidade portuária, de facto, que o Porto se afirmou. Uma cidade em que o Rio Douro, o canal de todas as riquezas, como alguém escrevia no século XVIII, permitia que nas suas margens se fizesse este transbordo de mercadorias, este comércio entre os produtos que desciam a bacia do Rio Douro e a partir do Porto avançavam para todo o mundo e vice-versa. As embarcações que vindas de todo o lado entravam nos portos, nos cais do Douro na cidade e a partir deles eram depois redistribuídos pelo interior. É esta atividade mercantil portuária que é também sublinhada no brasão da Associação Comercial do Porto. O quarto e último dos quartéis do escudo do brasão da Associação Comercial do Porto apresenta-nos um interessante elemento, também ele ligado ao comércio. Um caduceu. O caduceu, uma espécie de um septo, é um adereço associado ao deus Mercúrio, o deus do comércio. E por isso não admira que ele esteja tão presente aqui na área do Bolhão, seja no topo do Palácio do Bolhão,
esse que era um dos mais magníficos edifícios do século XIX, construído pelo Conde de Bolhão, muito graças à sua fortuna alicerçada no comércio desenvolvido no Brasil e também, claro, aqui no topo do mercado de Bolhão, um espaço por excelência de trocas comerciais. O caduceu é um velho símbolo que está associado a muitas das características e de conceitos fundamentais para o comércio, como a paz, a prosperidade e a argúcia. Mas é também um símbolo associado à contabilidade, afinal, uma área igualmente crucial para o comércio e para o negócio. Em vidro, bronze, granito, em estuque, madeira, pintado, são muitos os suportes em que o brasão da Associação Comercial do Porto nos aparece representado aqui no Palácio da Bolsa. E aqui, neste espaço, memória da presença do famoso engenheiro Gustavo Eiffel na cidade e da sua relação com a Associação Comercial do Porto, temos também a representação do brasão através de tapeçaria. Um brasão que em muitos outros lugares nos anda associado ao lema da instituição. Labor et libertas, urgente nos. É este o lema da Associação Comercial do Porto. Numa tradução livre, o trabalho e a liberdade é o que nos conduz, é o que nos motiva. E, de facto, este lema traduz bem o que tem sido a história desta instituição, desde as suas origens, muito ligadas ao combate pelo triunfo da liberdade, pelo triunfo do regime liberal, mas também em torno da afirmação do trabalho, da dinâmica comercial e empresarial da cidade, da região e do país. A modernização, a persecução do desenvolvimento económico e social de Portugal. Algo que nos é bem lembrado neste lema, aqui, nesta imponente sala das Assembleias Gerais. Um dos espaços, como tantos outros, de enorme interesse patrimonial deste palácio. Basta recordar que, apesar de aparentemente ser um mundo de madeira que aqui nos domina, afinal, estamos perante uma obra magistral de estuque e de fingidos, de pintura fingindo a madeira. Estamos, de resto, perante um espaço, como muitos outros do Palácio, que estão a ser objeto de intervenção de restauro. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas. E o próximo, sim, o próximo, Caminhos da História.